Há 70 mil anos, nós, seres humanos, já estávamos por aqui, mas não éramos grande coisa no planeta. O Homo sapiens, que até então era só mais um dos muitos primatas na Terra, passou a usar cada vez mais a sua capacidade cognitiva e começou a literalmente dominar o mundo. Não tivemos grandes evoluções biológicas, mas passamos de uma espécie insignificante para o topo da cadeia alimentar. 70 milênios pode parecer muita coisa, mas na verdade é pouquíssimo tempo. A gente chegou no fim do rolê, mas entramos na festa dando um showzinho, seja isso bom ou ruim. Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a evolução humana, pode ser? Pode ser. É isso aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre a evolução humana, Vicky, um tema antropológico. Exatamente, um tema muito importante, extremamente necessário. E a gente, na verdade, você que trouxe esse tema, né, Samu? Foi uma ideia sua. E você tá lendo um livro sobre isso, né? Eu fiquei curiosa, inclusive, fiquei com vontade de ler esse livro. Conta pra gente. Então, eu ganhei de amigo secreto no ano passado, da minha irmã, que ela me tirou no amigo secreto, o Sapiens, né? Enfim, é um best-seller e tal, sempre tive vontade de ler. É muito interessante, eu acho que é um tema muito válido, porque a gente passou por diversas mudanças, mas muitas delas foram culturais, não foram mudanças biológicas, a gente não virou uma outra espécie. A gente teve várias mudanças de cultura e isso vai continuar acontecendo. Então é legal a gente olhar para o passado, que a gente consegue imaginar algumas coisas que vão ter no futuro, alguns impactos das mudanças culturais que a gente tem hoje vão transformar a nossa maneira de ser uma espécie aqui no planeta Terra daqui a alguns anos. Uhum. E é muito legal também pra gente entender o nosso lugar no planeta, né, Samu? Como você acabou de dizer aqui na cabeça do episódio, né? A gente acabou de chegar nessa festa aí, né? Exatamente. Acabou de entrar no ônibus e a gente já quer sentar na janelinha. E isso é muito interessante, porque a gente pensa, sei lá, dinossauros. Eles viveram por milhares e milhares e milhares de anos, a fase dos dinossauros no planeta é inclusive dividida, né, em 3 períodos, né, o Jurássico, Triássico, enfim. A gente fala de dinossauro no outro programa, mas foram muito mais tempo do que a história da nossa espécie, da espécie humana, né? E, enfim, eles dominaram o planeta por muito tempo e o ser humano, né, teve um meteoro, não sei o que, destruiu tudo. E aí o ser humano ele tá há pouco tempo na Terra. A nossa espécie, Homo sapiens, está há pouquíssimo tempo aqui. O que é mais interessante de a gente ver, que impacta quando a gente vai ler esse livro, é que existiram outros humanos e não sobrou ninguém. Só sobrou o Homo sapiens. É um pouco assustador pensar nisso, né? Que outros ancestrais, né? Que tinham as mesmas características que a gente não conseguiram chegar até aqui, né? E até hoje é meio que um mistério, né? Porque o Homo sapiens conseguiu ir pra frente, né? E o Homo erectus, por exemplo, não, enfim. Sim, e tipo assim, pensa comigo, rapidez. Tem lá o gênero Panthera, que é a galera das onças, né? E tem vários tipos. A família das onças. Uhum. Tem vários tipos, né? Tem lá, tem o guepardo, tem a onça pintada, tem a pantera preta mesmo, tem, enfim, tem uma diversidade desse gênero aí. Todos eles coexistem, né? Eles coexistem. Nos dias de hoje. Ou, por exemplo, se um só existe em um continente, né? Só existe no continente africano. Tem outro na Ásia, né? Eles podem não conviver no mesmo habitat, mas eles coexistem na mesma época, né? Exatamente. E a gente não, entendeu? A gente só tem a gente agora desse gênero, de humano, né? Só tem a gente. E não foi sempre assim. Isso começou, né? A gente falou de 70 mil anos atrás, porque é mais ou menos quando começa essa nossa dominação. Porque até 70 mil anos atrás para trás, a gente convivia. Tinha o grupinho de Homo sapiens, tinha o Homo neanderthalis e várias outras subespécies. Tem, por exemplo,
uma subespécie de humanos que algum momento da história terrestre baixou o nível ali da região da Península Arábica, ali o Mar Morto, eu não lembro exatamente a região, mas foi possível chegar até uma ilha a pé. E aí a gente, né, uma espécie humana foi até lá, o mar subiu de novo e eles ficaram presos nessa ilha. Centenas de anos se passaram, favoreceu, né, os indivíduos menores, eles acabaram sobrevivendo, né? E aí tinha uma subespécie de humano que eram pequenininhos. Inclusive lá tinham espécies de elefantes pequenininhos, porque como era uma ilha apertada, a evolução natural, né, favoreceu quem era menor, precisava de menos comida e tudo mais. Então, isso era um gênero, eram os nossos primos aí. E acabou que quando, 70 mil anos atrás, o Homo sapiens passou pelo que a gente chama de revolução cognitiva, a gente começou a causar ao redor do globo. Porque o Homo sapiens, ele começou a se sobressair às outras espécies. Começou a pensar, né? E aí a gente tem um salto muito importante, né? Porque, só a nível de curiosidade, a gente não evoluiu porque a gente era inteligente. A gente, por a gente ter desenvolvido algumas coisas, é que a gente foi ficando inteligente, né? Eu achava que, não, a gente era mais inteligente e foi sobressaindo. E, na verdade, não. Vários fatores contribuem para isso. E uma delas foi, por exemplo, o meteoro que caiu aqui e acabou com os dinossauros. Porque a partir do momento que os seres humanos, eles tinham menos... seres humanos não, naquela época, outros seres, né? Ancestrais, que, enfim, não era o que a gente é hoje. Mas... a partir do momento que os nossos predadores diminuíram, a gente tinha mais tempo para pensar. E conforme o ser humano, ele foi... Ser humano, não. Porque a gente ainda não era ser humano. Os nossos ancestrais. Exatamente. Enquanto os nossos ancestrais, eles iam descobrindo, né, como, enfim... se sobressair a algumas outras espécies, então dominar o fogo, outras coisas que a gente vai falar mais no próximo bloco, a gente foi conseguindo ter mais tempo, ter ócio para pensar. Então, uma coisa bem legal, que a gente já até falou aqui, não pode ser outras vezes, tem aquela questão, memória de elefante, né, que elefantes são inteligentes e tudo mais. E é real isso, os elefantes, eles não têm predadores naturais, eles são muito grandes. Então, eles são uma espécie que tem mais tempo para pensar. Então, já foi registrado, gente, inclusive que os elefantes, eles têm emoções, eles ficam tristes. Já foi registrado, por exemplo, que se um elefante ele perde alguém da família, perde um filhote, ele vai ficar triste, ele para de brincar. Então, e realmente é uma prova de que como as nossas espécies foram sobrevivendo, né? Então, a partir do momento que o ser humano ele tinha menos predadores do que outras espécies, ele tinha mais tempo para se ocupar fazendo outras coisas do que só preocupado ali com sobrevivência, né? E isso é muito interessante, Vicky, porque nesse ponto da revolução cognitiva, só para todo mundo já ficar claro também, esses Homo sapiens de 70 mil anos atrás, eles não tinham nada de diferente do que a gente tem hoje. Tipo assim, o tamanho do cérebro, mesma coisa, capacidade cognitiva, mesma coisa, poucas coisas evoluíram biologicamente falando de 70 mil anos atrás para cá. A gente teve, tem gente que nasce sem siso hoje, porque a gente não precisa tanto mais do nosso dente, porque a comida já é cozida e processada. Mas eles já tinham essa capacidade cognitiva, já era gestação de 9 meses, e então já era a nossa espécie, Homo sapiens. Né? E o que acontece é que 70 mil anos atrás a gente começou a viver mais coletivamente e tudo mais, e teve mais esse tempo de ócio, e aí o fator determinante que marca a revolução cognitiva é que a gente começou a fofocar. Tá vendo? A gente começou a contar historinha um pro outro, porque, por exemplo, é diferente dos animais de outras espécies que tem... Os macacos, por exemplo, tem um grito lá de uma espécie de macaco que significa cuidado, um leão. Aí ele dá um grito diferente e significa cuidado, uma águia.
E às vezes eles gritam cuidado um leão e não tem leão. Eles estão brincando ali, né, para ver o colega Olha desesperado. Isso é muito engraçado. Então, eles têm uma capacidade de comunicação até bem refinada, mas é diferente da fofoca, né? Então, assim, a fofoca é informações e percepções sobre outros indivíduos, é a capacidade de imaginar coisas que não existem também. Então, isso tudo foi fazendo os laços dos seres humanos os laços afetivos ficarem cada vez mais fortes. Então, a nossa espécie começou a se unir cada vez mais. E isso foi elevando o nosso nível, né, como espécie. Aí a gente começou a conseguir caçar bichos maiores, a gente conseguiu ter mais proteção para os indivíduos. Então, a revolução cognitiva começou com a fofoca. Quem diria que a fofoca tá com a gente desde o início? Galera, vamos fazer o primeiro intervalo. Na volta a gente vai falar de uma outra revolução muito importante, que é a revolução agrícola. Não saia daí. De volta com o Pode Ser. E antes da gente falar da revolução agrícola, Vicky, a galera tem que também ter em mente que esse pessoal aí da antiguidade, esses homens das cavernas, eles começaram a fofocar e a imaginar, e a gente tem registro histórico disso. Uhum. Então tem uma estatueta que chama o Homem-Leão, que é feita em marfim. Não se sabe exatamente que período, mas pela testagem de carbono lá é de 35 a 40 mil anos atrás. Uhum. Então é nessa era pré-histórica ainda aí dos seres humanos, que mostra um homem com uma cabeça de leão. Então assim, já mostra que eles tinham crenças, já mostram que eles tinham imaginação mesmo e tal. E esse pessoalzinho aí, né, nessa época do pré-histórica, ainda eram caçadores-coletores. Então eles eram nômades, ficavam no lugar, se estabeleciam no lugar, comiam ali, caçavam por ali. Quando trocava a estação ou quando acontecia alguma coisa, não tinha mais o que comer por lá, eles iam para um outro lugar. Não é que eles ficavam... cada semana eles estavam num lugar, mas que eles tinham essa prática de não plantar e tudo mais. E aí veio a Revolução Agrícola, que foi uma grande mudança. Só que isso aconteceu há 12 mil anos atrás. Se a gente for parar para pensar no quanto o planeta Terra tem de existência e história do universo, é pouco tempo, né? Pouquíssimo. E sabe o que é mais louco? Nesse tempo aí, de 70 mil anos atrás até 12 mil anos atrás, foi um tempão. E mesmo a gente sendo caçador-coletor, a gente dominou o planeta. Uhum. Então, assim, e tiveram coisas rebuscadas. Então, os seres humanos chegaram na Austrália de barco. Então, fez uma canoa lá, meio malemar, e atravessou o oceano, entendeu? Para chegar lá. Outras partes do planeta Terra, a gente foi andando e andou pra caramba e chegou. Mas para você ver o nível de conhecimento técnico que esses homens das cavernas, que a gente só imagina que é uma galera com um pedaço de pau e pele de cordeiro amarrada na cintura, mas não, eles tinham um nível tecnológico grande, né? Uhum. Eles fizeram barcos, né? E aí o que aconteceu é que nesse período a gente acabou com as outras espécies humanas. Então tinha os neandertais e eles não existem mais, todas as outras espécies elas simplesmente sumiram. E no livro Sapiens ele fala assim, não dá para afirmar que o ser humano matou todas essas outras espécies, porque a gente não tem nenhum registro histórico. Uhum. Porém, quando eles fazem as pesquisas arqueológicas, eles descobrem que o ser humano chegou, o Homo sapiens chegou ali e tinha uma outra espécie humana lá, Homo alguma coisa. E aí, passou-se alguns milênios ali, aquela outra espécie sumiu.
Então, coincide muito com a chegada do ser humano. Então, nisso dá para deduzir que se não teve uma guerra entre um e outro, os seres humanos eles acabaram consumindo toda a vegetação, tudo que tinham para comer ali, e as outras espécies foram ficando cada vez menores e tal. Então, mesmo que não tenha tido uma guerra, o ser humano causou o fim dessa espécie, a extinção dessa espécie. Inclusive com outros animais também. Então, assim, os seres humanos chegaram lá na Austrália 30 mil anos atrás. E aí lá tinha canguru gigante, a superfauna que eles falam, né? E assim, coincidentemente, o ser humano chegou, passou um tempinho, sumiu esses bichos. Então, a gente foi devastando tudo. Aqui no Brasil, tinham as preguiças gigantes, que tinham tipo 3 metros de altura. Aí chegou o ser humano por aqui e sumiu. Olha só que coincidência. Pois é, e isso é interessante, Samu, porque existem até uns textos, né, que falam sobre, nossa, será que outras espécies também poderiam desenvolver uma inteligência tal qual a dos seres humanos? E sim, poderiam, só que elas não têm tempo para isso, né? Porque o ser humano virou o predador de todas as outras espécies, por mais que por mais que a gente, em contexto urbano, a gente não vai para a floresta caçar a nossa comida diretamente, mas a gente sabe que a evolução humana, a evolução das cidades afeta tanto a fauna e a flora, que os seres humanos eles estão, né, cada vez menos sem extinguindo outras espécies. Exatamente, desmatamento, exatamente. Tem vários fatores como desmatamento, a agricultura, várias questões que vão afetando o habitat desses animais, que vão... As próprias mudanças climáticas As mudanças climáticas, exatamente. Efeito estufa, tudo mais. Exatamente. Então, essas outras espécies não vão conseguir desenvolver uma inteligência porque elas não têm isso que a gente teve, que era o tempo do ócio, o tempo para parar, para pensar e tudo mais. Se a gente pensar numa outra espécie muito inteligente, na Terra, tem os golfinhos. Que estão no mar, né? Que estão no mar. A gente não come muito golfinho, né? A gente não tá tão direto, embora a gente afete também os ecossistemas marinhos, mas não tanto quanto... Então. E, enfim, o ser humano chegou no fim da festa e já começou a causar mesmo. Chegava, comia tudo que tinha para comer no lugar, enfim, foi uma loucura. E aí o negócio ficou mais louco ainda quando a gente parou de ser caçador-coletor e começou a plantar. E aí vem a Revolução Agrícola, que aconteceu há 12 mil anos atrás, mais ou menos, né? Os seres humanos eles foram percebendo, né, e adquirindo conhecimento sobre os vegetais, os animais, e o que ele comia. E antes até de ter essa revolução agrícola, não é que assim, do nada um ser humano falou, nossa, e se eu jogar isso aqui e plantar, será que dá alguma coisa? O ser humano ele já sabia que qual espécie de alimento dava em qual época do ano, tanto que tinha um lugar lá que tinha um monte de pé de manga. Ele ia lá exatamente na época que tinha o pé de manga. A gente já sabia como espécie reconhecer esses padrões. Só que daí o ser humano ele decidiu começar a manipular esses padrões que ele já tinha conhecimento, né? Então a Revolução Agrícola aconteceu. Só que a grande questão é que, isso é muito interessante que traz no livro, que a gente pensa que a gente domesticou essas espécies, né, de alimentos e animais e de vegetação também. Mas, na verdade, o que a gente consegue perceber é que essas espécies que domesticaram o ser humano. Uhum. Porque não necessariamente a gente teve uma evolução de qualidade de vida quando a gente passou a plantar. A gente passou a plantar e o número dessas espécies aumentou. Então, por exemplo, vacas, né, bovinos, ovelhas, galinhas. O número dessas espécies que tinha no planeta Terra era muito pequeno comparado ao volume que tem hoje. Uhum.
Só que a gente começou a reproduzir isso tanto que essas espécies começaram a ter sucesso, né? E não necessariamente os seres humanos eles tiveram uma qualidade de vida melhor. Porque a partir do momento que você se estabelece e você vai plantar trigo, você só vai viver comendo trigo. A sua alimentação é muito menos diversa, o número de nutrientes e tudo mais que você ingere é bem menor. Então, o ser humano foi ficando mais fraco, com a saúde mais debilitada, o acúmulo também de comida, acumulavam-se também pragas, então o ser humano começou a ficar mais doente. Então o que eles falam no livro é que uma caçadora-coletora dessa época, né, uma criança que era filha de uma tribo caçadora-coletora, tinha mais qualidade de vida do que o filho de um agricultor, né? Por mais que os agricultores eles tenham possibilitado que a gente como espécie tivesse um número maior de indivíduos, porque eles ficavam mais parados e aí se reproduziam mais e tinha que ter mais mão de obra, porque o ser humano ele passou a ter que trabalhar do amanhecer até o anoitecer cuidando ali para lidar com praga, lidar com chuva, sol, calor e tal, tinha que desviar os rios para irrigação e tal, então tinha muito mais trabalho do que o caçador-coletor, que ia num lugar, a média era 6 horas por dia que eles passavam caçando, sendo que os agricultores tinham que acordar 5 horas da manhã, ficar trabalhando até o sol se pôr e ainda ficar de vigia à noite, porque podia chegar um predador ou podia chegar pessoas de uma tribo vizinha e roubar e acabar com a plantação. Então, assim, a qualidade de vida, ela não melhorou. Por mais que a gente, como número, né, os agricultores, eles tinham mais números, tinham mais seres humanos ali naquele conglomerado, mas a gente tinha uma qualidade de vida pior. Pois é, gente, tá vendo? Talvez a gente devesse ter ficado como caçador-coletor, né? Só ali caçando e colhendo as flores, as frutas, né? É isso, a gente vai para um rápido intervalo, mas fica por aí que a gente vai concluir esse assunto. De volta com o Pode Ser, falando sobre a evolução da humanidade. Então, a última coisa que a gente falou foi sobre essa revolução agrícola, que é muito importante. Basicamente, gente, mora a chave para o que a gente é hoje. Porque, se por um lado, tem todos esses pontos negativos que você bem citou, né, Samu? Se a gente estava vivendo ali de monocultura, passou de ter tanta variedade de alimentos e tudo mais. Uma outra coisa positiva em relação a isso é que só por a gente ter virado, né, uma sociedade agricultora que a gente conseguiu construir cidades e evoluir do jeito que a gente evoluiu. Então foi só quando a gente parou de ser nômade, né, parou de ir atrás do que a gente ia comer, só quando a gente começou a produzir o que a gente ia comer, que a gente começou a literalmente construir as nossas casas, construir sociedades, se organizar em grupos. Então foi isso que deu o pontapé para o que a gente é hoje, né? Senão provavelmente a gente continuaria sendo nômade, e isso é muito legal, porque provavelmente se a gente pegar, né, um Homo sapiens lá, caçador-coletor, né, e a gente hoje, e falar, e aí, sobrevive, ou um fight, eles iam dar de 10-0 na gente, assim, fácil, porque eles eram extremamente inteligentes e fortes e hábeis, porque cada ser humano tinha que fazer tudo, né? Sim. Tinha que saber caçar, tinha que subir numa árvore, tinha que saber identificar se uma planta era venenosa ou não, ele tinha que se virar sozinho. Só que a partir do momento que a gente começou a construir, então, né, aconteceu a revolução agrícola, a gente começou a se fixar nos lugares e organizar, né, a nossa sociedade mesmo, né? A gente começou a dividir também o conhecimento. Então, uma pessoa caçava, o outro plantava, o outro cuidava das crianças. Então, a gente começou a ficar mais especialista, o que é muito bom, porque hoje a gente tem neurologistas, tem astronautas, então a gente foi capaz de, né, aperfeiçoar técnicas, mas a gente ficou forte como sociedade, como indivíduo a gente é muito fraco, né, Samu? Exatamente, isso que é o grande trunfo da humanidade, né, eu assisti um vídeo recentemente do Pedro Luz, sei lá como é que fala o nome dele, ele é do Ciência Todo Dia, ele falou, nenhum ser humano vivo sabe fazer um lápis do zero. Exato. E realmente, porque
tem o cara, tem uma empresa que minera grafite, outra empresa que corta a árvore, outra empresa que vai manufaturar essas duas matérias-primas e transformar num lápis. Então, nenhum ser humano vivo sabe fazer um lápis a partir do zero. Mas a gente, como sociedade, é muito forte. E isso que aconteceu. Talvez, como indivíduos, a gente não seja tão cabulosão como os Homo sapiens caçadores-coletores. Não necessariamente a gente é até mais esperto, né? Por exemplo, tem um templo lá na Turquia, se não me engano é Göbekli Tepe, que é de 9.000 anos atrás, foi feito por caçadores-coletores. E a gente tem 2.500 anos atrás o Stonehenge, que é uma pedra em cima da outra. Muito incrível, como será que eles fizeram isso? Mas esse outro templo mais antigo também é tão incrível quanto, né? Então, assim, o nível de habilidade individual era parecido, mas a gente, como sociedade, a gente é impressionante, né? A gente está literalmente dominando o sistema solar agora, né? A gente está querendo construir uma base na Lua, a gente está querendo ir para Marte, a gente está dominando o sistema solar. Porém, será que esse domínio, ele vai chegar até quando? Quando que a Terra vai suportar a gente? Até quando, né? Uhum. E a gente mesmo, né? Porque em quantos momentos o ser humano não entra em guerra e convive, né, com a guerra? Então, se a gente se extinguir, né? De que valeu tanta evolução e inteligência? Enfim, o Vistal trouxe um dado aqui pra gente, que é a previsão é que tenha 10 bilhões de pessoas no mundo até 2080. 10,3 bilhões. Meu, é muita coisa. E ao longo da história, a gente viu lá no passado que para nossa espécie crescer, a gente teve que acabar com um monte de outras. O que mais que a gente vai ter que destruir do planeta para a gente chegar nesses 10 bilhões de pessoas? Assim, é uma matemática, galera. A gente não tem espaço para tudo, entendeu? Duas coisas não ocupam o mesmo lugar na física. Então, assim, isso de olhar para o passado e ver o futuro, né? Essa é a grande mensagem que a gente deixa. Como espécie, a gente cresceu, amadureceu, mas acabou com muita coisa. Se a gente continuar num crescimento desenfreado, sem pensar no futuro, a gente vai acabar com mais coisa ainda. Né, gente? Bom, era mais ou menos essa mensagem que a gente queria passar. A gente já chegou no final do programa, mas é bem essa ideia, né? A gente evoluiu por muito tempo, só que ainda tem muita coisa para evoluir, né, Samuel? Eu acho que agora a gente tá, né, mais, ao invés de evoluir como espécie, a gente tem que evoluir filosoficamente. Não é? Respeitar mais as outras espécies. Exatamente. E a gente mesmo, né? Exatamente. Pessoal, a gente se vê no próximo Pode Ser, com um tema cabeludo, mas bem legal aqui para vocês. É isso, gente. Tchau, tchau.